Hoje eu sei que a primeira parcela desses 300 mil está garantida. O mês que vem, vamos ver o que Deus vai Você fazer. está devendo só 290 agora. Só 290. E acabei de pagar 600 mil. Falei com o Caio quando eu fiz essa dívida. Falei, entrei numa atrapalhada. O Caio falou que eu fiz uma dívida de 600 mil. Em 6 meses eu consegui pagar ela. Mas eu quase não durmo. Hoje eu esqueci do compromisso com você, já estava indo para Goiânia. Falei, meu Deus do céu, virei para trás. Falei, não posso ir para Goiânia, não. Não, isso o Caio falou assim, Max, liga pro Ed, 10h30, 11h30, meio-dia e meio, porque ele vai esquecer. Não, quando e o Max falou assim, não, brincadeira. Quando ele me mandou mensagem a primeira vez, eu falei, Max, graças a Deus, você mandou mensagem, já estava indo para Goiânia. Aí virei no trevo, voltei, falei, nossa, eu vou amanhã. Por causa disso, eu acredito no sucesso da fé. É a única ferramenta que eu tenho, é o sucesso da fé. A fácil de imprimir, o sucesso dela é a fé. É acreditar, é confiar, é noites que a gente orou, noites que o Douglas e o Caio não dormiu para fazer aquilo dar certo, material que se perdia e vamos para frente. E deu certo. Mas toda a ferramenta ali maior é a fé. Hoje é exemplo para o pai dele, hoje é exemplo para a mãe dele. E é engraçado, ontem eu estava conversando com a mãe dele, ela falou, fala com o Caio que ele é rico. Eu falei, como assim? Não, agora essas coisas você resolve com o Caio, que o rico da família é ele. É. Então virou-se todos os projetos. E fé, é como o Caio mesmo presenciou esses dias. Nós tínhamos ido viajar, eu, ele e o Douglas, e ele desafiou Deus. Ele falou, queria esse imóvel. Quer? Eu tenho como você pagar. E o Douglas estava falando, vamos, e ele pensa, toda a matemática que ele fazia no caminho, ele falou, não dá. Eu falei, Deus paga essa casa para você. Vamos embora. E o Caio comprou uma casa sem pagar ela. E é uma realização de um grande sonho, né? Mas pela fé. Sim. Então, a única ferramenta que a gente tem hoje para trabalhar é a fé. Eu posso falar da fácil de imprimir, mas eu posso falar de um monte de outras coisas, que tudo foi pela fé. Então, a única ferramenta que a gente precisa estar ativa hoje aqui, nossa fé. Não é? Eu tenho uma história bacana no início, até pouca gente sabe. Quando abriu a Fácil, era muito forte o vínculo assim do meu pai, porque era o filho dele que ia tomar conta. E eu lembro uma coisa que marcou a gente. Eu, na época, não tinha carro, morava com eles, assim, então tinha dia que eu ia na moto, na 125, e algumas vezes eu ia na D20. Então, o das antigas aí vai saber que D20 é essa, né? É o xodózinho do meu pai. E um dia eu peguei e fui na D20 trabalhar. Na época eu acho que eu era o único, assim, que tava de carro, os meninos moravam lá perto. E a caminhonete parada, veio alguém, que a gente não sabe quem, tirou uma foto da D20 parada, já tinha a fachada da Fácil. E alguém pegou um print de uma empresa na época, que eu lembro até hoje, que fazia a lona, isso há 8 anos. Fazia a lona 440 a R$16,99, que na época era um preço muito barato. Essa empresa nem era daqui, era de São Paulo. A pessoa tirou a foto da D20 lá na Fácil e tirou um print do site dessa empresa e falou, olha o que o Giovanni está fazendo. E aí, num grupo que eu não estava, tá, mas a gente tinha conhecido que estavam, e teve uma pessoa que falou assim, não, a gente tinha que pegar uma bomba e soltar na frente dessa empresa. E meu pai, né, para os clientes aí mais chegados e tal, sabe que o meu pai já deixou de me atender. Ele saiu, deixou a máquina aberta na Fácil um dia para atender um cliente dele para depois voltar para a Fácil. Então, meu pai tem uma responsabilidade muito grande com os clientes. E essa situação, o povo falando que ia soltar a bomba e tal, isso gerou uma tristeza tão grande no coração dele, que eu cheguei no dia e falei assim, pai, vamos orar. Vamos orar nessa noite, vamos apresentar diante de Deus, porque esse projeto é dele. Então ele vai guardar. Fica tranquilo. E a gente no início se preocupava disso afetar a questão das vendas de insumo e tal. E hoje, algumas pessoas dessa época, não a que falou da bomba, né? Mas outras pessoas que tinham receio da Fácil de imprimir atrapalhar o mercado, prostituir o mercado e tal, são pessoas que contam com o nosso serviço hoje.
Então a gente conseguiu mostrar para o mercado o que era a ideia da Fácil de Imprimir. Né? Então, essa chateação que eu vi, e não é fácil, assim, a gente vê, meu pai, ele não demonstra muito essa questão, ele fica para cima, mas eu vi naquele dia uma angústia no coração dele. Eu falei, então a solução nossa é orar, vamos clamar a Deus, porque isso vai mudar. E o Ed, ele vai contando as histórias, eu vou lembrando, essa história do Jaguar é muito bacana, porque eu tinha um carro, um Tigo, né? E minha esposa, a Alissa, sempre gostou de carro alto. E eu lembro que esse carro, com 14 mil quilômetros, tinha tirado ele zero e ele começou a apresentar um problema na direção. E eu mandei, estava na garantia de fábrica. O pessoal me pediu 40 dias para olhar o carro, para ver o problema. E aí sim, se fosse uma peça, ia ter que esperar para trocar. E era um carro que eu usava para trabalhar. Eu falei, não dá para eu esperar tanto tempo, né? Vou andar de quê? Na época fácil, acho que nem tinha carro ainda. Eu peguei e fiquei com raiva da marca. Não vou falar, eu falei já o carro, né? Mas eu fiquei com raiva da marca. E eu falei pra Alice assim, falei, não quero mais não. Na verdade, mandei pro mecânico, né? Um amigo nosso, ele só inverteu uma peça lá, coisa de 15 minutos resolveu. Eu fiquei muito chateado, eu peguei e falei assim, eu vou arrumar um carro, vou realizar um sonho. Eu sempre fui apaixonado em moto, em velocidade, acidentei há 2 anos atrás. E depois disso, falar em moto já me gerava um problema. Com a minha esposa, com os meus pais. Eu falei, então eu vou partir para um carro. E aí nisso... Pessoal, não vou esquecer não, hein? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, curte aí, comenta, compartilha aí com seus amigos, que ajuda a gente a crescer e dá um up na galera que tá produzindo todo esse conteúdo, tá bom?